E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o professor Rafael Bento novamente com vocês com mais uma aula de matemática e hoje tratando aí de potência, novamente uma revisão, né, para a gente lembrar de alguns conteúdos que ficaram para trás e a potência a gente vai trabalhar aí com algumas propriedades. Se você ainda não é inscrito, senta o dedo aí para curtir o canal, curte aí nosso vídeo, comenta também, não esquece, tá certo? Então se você é um aluno que tem aquela dificuldadezinha em potência, chega junto aí que a gente vai estar explicando para vocês hoje, beleza? Vamos lá? Então vamos lá. Então, o que é uma potência? Gente, potência ela é nada mais, não é nada mais, nada menos do que um produto do número por ele mesmo, tá certo? Só que essa potência, esse produto no caso, né, ele tem alguns elementos bem importantes para a gente se atentar, tá certo? Quais são eles? Vamos lá. Primeiro, vou dar um exemplozinho aqui, tá certo? Se a gente tem aqui o 5, gente, esse 5 ele tem um nome específico para ele, assim também como o número que fica aqui na parte de cima, tá certo? Vou colocar aqui o 4, tá ok? Então o que acontece? Cada elemento desse possui uma nomenclatura específica. No caso, o 5, que é esse número maior que apresenta aqui embaixo, ele é chamado de base, tá certo? Ele é chamado de base. Já esse número pequenininho que aparece aqui em cima é chamado de expoente. Juntos, ele forma o que a gente chama de potência, tá beleza? Juntos, ele aqui, base junto com expoente, é o que a gente chama de potência, ok? Bem, mas o que é que significa a base, o que é que significa o expoente em cada situação dessa, né? A base não é nada mais, nada menos que o número que repete, tá certo? Você vê que é um produto, né, de um número por ele mesmo. Então, esse número que vai estar ali repetindo, ele é a base. Já o expoente, o que é que vem a ser o expoente? Bem, se o número que está ali embaixo, a base, é o número que está repetindo, mas repete quantas vezes? Então, o que vai dizer quantas vezes ele repete é justamente o meu expoente. Então aqui, se ele disse que é 4, esse 4 vai ser o número de repetições, tá bom? Então, neste caso aqui específico, 5 elevado ao 4 seria o quê? Qual é o número que está repetindo? É o 5, é a base, ou seja, vamos pôr aqui o 5. Mas quantas vezes esse número repete? Olha para o expoente, 4, ou seja, vai ser 5 vezes 5 vezes 5, isso colocando ele 4 vezes, tá certo? Ou seja, lembra, não esqueça disso, pelo amor de Deus. Na potência você vai trabalhar com multiplicação, pois eu já vi muita gente colocando soma na potência. Vai ter ali a repetição dos números, porém você vai multiplicar todos eles. Então vai ficar 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, nesse exemplo. Aqui eu tenho o número 1 como expoente, então a base só repete apenas uma vez. Tem o expoente 2, isso quer dizer que ele vai repetir duas vezes. Tem o expoente 3, quer dizer que ele vai repetir 3 vezes, tá certo? E se ele tem o expoente 4, obviamente vai repetir aí 4 vezes, tá certo? Como mostra aqui o que a gente fez, beleza? Então potência, gente, é só isso. Então se eu tenho um número qualquer, x vezes x, pode ser qualquer número, viu? Eu estou trabalhando aqui com a letra, mas é porque pode ser realmente qualquer número. Este número se repetindo, tá certo? Ele vai se repetir aqui 30 vezes. Você vê que é uma multiplicação e que é o mesmo número, tá certo? O que é que vai ocorrer aqui? Como eu colocaria esse número na forma de potência? Oxe, professor, mas não é um número. Sim, mas você vê que é a mesma coisa. Embora seja uma letra, mas ele na multiplicação ele se repete 30 vezes, ou seja,
Quem é que está repetindo? É o x. Show. O x se repete. Quantas vezes ele se repete? Está acontecendo quantas vezes a repetição aqui? 30. Então, o 30 vai para o expoente. Então, só recapitulando. Base é o número que está repetindo. Expoente, o número de vezes que ele repete. Tá bom? E aqui você forma, então, a potência. Para início, né? Antes a gente deve começar aí com as propriedades da potência. E como a gente vai, então a gente vai enumerar, tá certo? Essas propriedades e explicar tintim por tintim cada uma para vocês, tá bom? Então vamos lá. A primeira propriedade a gente vai trabalhar aqui como sendo a potência com o expoente igual a 1. O que seria, né, essa propriedade? Pois bem, quando o expoente vier com o valor 1, o resultado sempre vai ser o valor da base, ou seja, quando a potência vier com o expoente 1, o resultado vai ser ela mesma. Como assim? Vamos lá. Eu tenho 2 elevado a 1. Quanto é que vai ficar? 2, ou seja, só repetiu, tá certo? Porque, como eu disse anteriormente, o expoente ele é o número de vezes de repetição. Então, é só colocar o número uma vez apenas e pronto. 25 elevado a 1. Repete ele apenas uma vez e pronto, acabou-se. Tá certo? Morreu Maria Preá. Então, expoente 1 vai sempre dar aquele mesmo valor. O valor da base, no caso que eu estou me referindo. Tá bom? Propriedade 2. Né? Assim como tem o expoente igual a 1, vou ter também uma propriedade para quando o expoente for igual a 0. Então, quando o expoente vir igual a 0, com esse valor, vai ser o quê? Né? O expoente com o número 0 é sempre igual a 1, a potência. Tá certo? Então, sempre quando o número vier com expoente 0, o valor da potência sempre vai ser 1. Exemplo, 10 elevado a 0 vai ser 1. 522 elevado a 0, 1. E aí, né, só para que vocês peguem o fio da meada, quando eu digo que qualquer número elevado a 0 é 1, isso vale até para o número 0. Você vê aí, ó, 0 elevado a 0, este também vai ser 1. Tá certo? Então, independente do valor, apareceu o expoente 0, então o valor da potência é igual a 1. Beleza? Terceira propriedade é quando vier com o expoente negativo. Então, quando essa potência estiver com expoente negativo, o que é que ocorre? Então, você vai apenas fazer uma coisinha. Quando o expoente é negativo, é necessário inverter o número. Ou seja, quando eu falo de inverter, você vai virar o número de cabeça para baixo, né? Vai inverter a posição dele. Como assim, professor? Então, dou o exemplo aqui, ó. 3 sobre 2, né? Uma fração, fica mais evidente quando você trabalha com fração. 3 sobre 2 elevado a menos 1. Quando você observa que tem esse número negativo, né? Esse expoente negativo, a gente já sabe que ele necessita haver a inversão do número, tá bom? Então, expoente negativo, já viu que precisa inverter, então invertendo vai ficar como? Você vira ele de cabeça para baixo, você vai trocar as posições. Então o 3 que está em cima, ele vem para baixo, e o 2 que está embaixo vai para cima. Você percebe que aqui, ó, o sinal já some, tá bom? O sinal do expoente já some. Por quê que o expoente sumiu? Porque o expoente negativo indica a necessidade de inverter o número. Então, se ele já for invertido, não tem mais necessidade de repetir o sinal de negativo, tá certo? Bem, nesse númerozinho aqui de baixo, tá bom? Nesse número aqui de baixo, a intenção era colocar só 4, mas vamos lá, vamos apagar aqui, ó. Então, coloquei aqui o número 4, tá certo? É 4 elevado a menos 2. Então, como eu falei, é mais perceptível quando vem para a fração, né? Mas quando não tem fração, é só um número normal.
como é que a gente vai fazer, né? Então tenho aqui o 4 com expoente negativo, a gente sabe que precisa inverter, mas qual é o inverso de 4? Então, pois bem, quando é um número que não é fração, vai ficar melhor para vocês que estão começando agora fazer justamente isso daqui. Coloca o 1 embaixo. Pronto, se transformou em fração. O número ele não é alterado, continua da mesma forma e fica fácil de você perceber essa inversão. Colocou um embaixo, então, invertendo ele, como é que ele vai ficar? O 4 que está em cima vem para baixo, o 1 que está embaixo vai para cima. Inverteu. Inverteu, tira o sinal de negativo, tá certo? Porque, como eu falei, o negativo é só a necessidade de inverter o número. Depois de invertido, ele já some, viu? E perceba aqui, ó, que o expoente continua o mesmo valor, só tira o sinal de negativo, tá certo? Inverteu, tirou o sinal de negativo, mas o expoente permanece o mesmo, tá bom? Agora a propriedade número 4 é a propriedade da distribuição. O que é que significa essa propriedade da distribuição? O expoente precisa ser distribuído entre os membros, mas membros de quê? Sempre quando a gente está trabalhando com multiplicação e divisão, tá certo? A gente vai ter os membros da multiplicação e divisão, e se ali tem uma potência, o expoente precisa ser distribuído em todos eles, tá bom? Exemplo, a gente tem aqui o 10 elevado a 2, né? Porém, o 10 elevado a 2, a gente sabe que o 10 é a mesma coisa que 2 vezes 5. Então, vou apagar aqui o 10. Vou deixar só 2 vezes 5. É um produto. Beleza. Então, se é um produto, a gente necessita aplicar a regra da distribuição. Então, aplicando essa regrinha, gente, como é que ele vai ficar aí, ó? O 2 expoente vai para o número 2 e para o número 5. Os dois, ele vai ser distribuído entre os dois. Pois bem, se tivesse um outro número aqui, seria distribuído também para esse outro número, para todos os membros da multiplicação, tá bom? E como eu falei, é só um exemplo. A mesma coisa acontece para a divisão, tá bom? Quando eu tenho um expoente aqui na divisão, o expoente vai tanto para o de cima quanto para o de baixo, né? O divisor e o dividendo, tá bom? No caso, é o numerador e o denominador, vai tanto para um como para o outro, tá certo? Você vai distribuir em todos eles, tá certo? Então é bem simples essa propriedade, mas existe uma condição para que isso aconteça, que é o parênteses, tá certo? O expoente precisa estar fora do parêntese e o número, né, os números, no caso, que vão ser distribuídos e vão ser contemplados com essa distribuição, precisam estar todos dentro do parêntese, tá bom? Então, uma observaçãozinha bem importante. Vamos agora para outras propriedades. Não esqueçam, gravem isso daí. Se for possível, copiem no caderno para deixar guardado, tá bom? Vamos lá. Ó. Pois bem, como eu disse, vamos ter exemplos para cada exemplo dessas propriedades para a gente desenvolver e explicar para vocês. Então, na primeira aqui, né, que é a quinta propriedade, onde eu disse que é potência de potência. Por que é potência de potência? Você percebe que tem aqui no parênteses uma potência e fora existe outro expoente, indicando também que é uma potência. Ou seja, é uma potência dentro de outra. Tá certo? Então, sempre quando aparecer essa situação, professor, mas eu nunca vou entender que é uma potência dentro da outra. Então, você só vai visualizar o quê? Ó? Quando aparecer um expoente dentro do parênteses e outro fora do parênteses, assim, ó, lado a lado, o que é que você vai fazer? Você vai multiplicar, tá certo? Apareceu um dentro, outro fora do parênteses, então multiplica. A gente repete a base, multiplica o expoente. Pronto. Aqui a gente vai ter então no final, ó, a potência 2 elevado a 15. No de baixo, repete a base, um expoente dentro, outro fora, multiplica. Aqui a gente vai ter 4 elevado a 30
E nesse outro, da mesma forma, né, repete a base, multiplica o expoente. Na multiplicação de potência, a gente vai fazer o quê? Tem multiplicação, detalhe, viu? Aqui, na multiplicação, na divisão da mesma forma, só pode ocorrer se tiver a mesma base, tá certo? Então, a gente vai fazer, ó, repete a base, soma o expoente. Então, aqui a gente vai ter, ó, 3 elevado a 8. Aqui, repete a base, soma o expoente. No caso, são 3, né? São 3 potências, então a gente vai somar o expoente dos 3. 3 com mais 7, 10, com mais 2, 12. Então aqui a gente vai ter, ó, 5 elevado a 12. Do mesmo jeito aqui, ó, repete a base. Não apareceu nada no expoente, então o expoente é 1. Então a gente bota lá na soma, ó, 1 mais 2 mais 3. Que no total a gente vai ficar aí com 10 elevado a 6. Então, bem simples. Aqui, multiplicação de potência de mesma base, tá certo? Precisa ser bases iguais, a gente repete a base, soma o expoente. Na divisão, vai ocorrer o quê? A gente repete a base e subtrai o expoente, né? O contrário da multiplicação. Então, repetiu a base, subtraiu o expoente. A gente vai colocar, ó, o expoente da primeira menos da segunda. Então, quando eu subtrair, eu vou ter 10 elevado a 5. Bem fácil, bem simples, tá certo? Nesta, boto da primeira menos o da segunda. Aqui eu vou ter o quê? 10 elevado a menos 5. Lembrando a propriedade daquela de negativo, né? Deu número negativo, isso aqui significa que eu vou inverter o número, tá certo? Mas só para lembrar. Nessa, para só aparecer o zero, e aí você vai fazer a conta normal. Bota o expoente da primeira menos o expoente da segunda. 5 menos 0, olha só, 5, né? Então, só recapitulando. Cada uma. Na potência de potência, né? Quando tiver um expoente dentro e outro fora, repete a base, multiplica o expoente. Nessa outra propriedade, multiplicação de potência da mesma base, detalhe, a gente vai repetir a base e soma o expoente. Lembrando, só dá para fazer se for com base igual. Base diferente não tem como. Na divisão da mesma forma, porém, a gente vai repetir a base e vai subtrair o expoente. Beleza? Como eu falei anteriormente, se possível, copia no caderno, tá certo? Para ficar sempre memorizado na cabecinha de vocês. Beleza? Então, as propriedades são essas. Porém, existe um detalhe também que envolve a propriedade de potência, que é a transformação de potência para raiz. Porém, a gente vai deixar para a próxima aula. Então, pessoal, é isso. A gente vê algumas propriedades de potência. Vocês viram como é simples. Caso tenha alguma dúvida, voltem o vídeo, revejam, assistam. Não esqueça de dar o seu like e acompanhe aí também. Vou deixar minhas redes sociais para a gente estar conversando aí qualquer coisinha, tá bom? Um abraço e até a próxima. E não esqueçam, a atividade está na descrição do vídeo, beleza? Não esquece da atividade.